Oi, oi, para você que está escutando o Produdiz, podcast sobre produtos digitais, onde a tecnologia e a vida real se encontram. Hoje o episódio vai ser um cadinho diferente. Eu tô sozinha no meu novo apartamento em São Paulo. E eu fiz questão de não arrumar aqui. Então vocês vão ver vida real ali, umas garrafas, vários livros perdidos, parte do meu guarda-roupa, que não vai ficar ali. Mas eu queria. E o meu microfone, que tá quebrado. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre como foi o mês de dezembro e janeiro. Eu sempre fico muito reflexiva, eu faço um monte de análise pessoal, monto minhas metas, então foi extremamente intenso. E eu queria iniciar a temporada de 2026, eh, falando justamente desse processo, como que foi e tudo que eu vim refletindo. Então vamos lá. Talvez a brincadeira mais gostosa seja, na verdade, o processo de preparar e planejar essa brincadeira. Dá um tempinho pra você refletir. Eu venho pensando que o tema carreira, pra mim, ele sempre tá no mais pulsante, assim, das minhas ideias e dos meus desejos. Só que eu tenho sentido que, por mais que eu conquiste muitas coisas, por mais que eu chegue, né, aonde eu muitas vezes desejei, quando eu chego, parece que, sei lá, a graça passa. Essa frase, quem falou foi a Lela Brandão, nos Gostosas Também Choram. Eu amo de paixão esse podcast. E eu comecei a refletir em que talvez a minha ânsia de encontrar a empresa dos sonhos, o emprego dos sonhos, o produto que eu trabalho, ser o que eu mais amo, na verdade seja somente um desejo de me colocar no processo de preparar a brincadeira, sabe? De me preparar para a entrevista, de me planejar, de contar sobre mim, de vender a minha história. E aí, quando dá certo, acaba a graça. Só que esse processo é insustentável. Porque imagina, né, viver trocando de empresa, trocando de produto o tempo inteiro. Não tem como deixar um legado, né, se a gente olha para essa troca constante. Eu acabei de mudar para São Paulo, para quem não sabe. E isso aconteceu agora, no início de janeiro, e eu foquei muito em não deixar perder a graça no momento que eu pisasse aqui, sabe? Eu não queria que o planejamento da mudança para São Paulo fosse mais legal do que realmente ter mudado para São Paulo. Então nos últimos dias eu fiz algumas pequenas coisas, sabe? Eu valorizei, tentei sorrir quando eu peguei a primeira vez o metrô, quando eu entrei a primeira vez no ônibus, quando eu pisei a primeira vez na sede da empresa que eu tô, quando eu fui a primeira vez no Ibirapuera, quando eu e meu namorado, a gente foi assistir o jogo do Galo num bar de mineiros, porque eu não queria deixar esse ciclo repetir, sabe? E novamente eu me ver presa naquela, né, do tédio de possuir. Então, eu trouxe essa reflexão pra cá, pro meu espaço, pro meu podcast, porque às vezes a gente tá querendo trocar de empresa e trocar de emprego, de produto, pra alimentar esse desejo. Só que às vezes você não precisa, né, disso. Dá pra encontrar essa dopamina e esse planejamento da brincadeira em outros lugares, né. Eu tento o tempo inteiro diminuir o tanto que eu trabalho. Esse termo workaholic já tá um pouco passado, mas me permitam utilizá-lo. E procurar outras coisas, encontrar a felicidade e a conquista em outros lugares, né. Eu tô olhando aqui para o meu vision board de 2026. Eu não gosto de mostrar, porque eu acho que dá azar, mas
eu coloquei muitos desejos, e principalmente nesse ângulo de preparar a brincadeira ser tão divertido quanto brincar. Então eu tenho algumas metas muito ousadas, outras metas de dia a dia, né. Tem uma que eu vou revelar, que é publicar o meu livro. Então, pra quem não sabe, eu tô escrevendo um livro, só que já tem alguns meses e eu me sinto um pouco empacada e eu quero que não passe desse ano. Olha eu, né, falei que não ia compartilhar, tô aqui contando tudo. Tem uma outra que é em relação ao meu relacionamento, então, de novo, de não deixar esse sentimento passar, a gente vai semanalmente, eu chamei de terça love, podem copiar, tá. A gente vai toda semana num lugar que um ou outro escolheu pra conhecer São Paulo e pra, né, fomentar o nosso relacionamento. Então, o que que te poderia trazer de novo a alegria de brincar, sabe? Talvez seja começar um hobby novo, brincar com cerâmica, eu quero também, talvez eu traga isso no próximo episódio. E não olhar, né, para esse planejamento e não fixar em algo que talvez seja temporário, sabe? Então, pra mim, a principal reflexão desse início de ano foi: "Poxa, como que eu posso encontrar alegria nas coisas que eu lutei tanto pra conseguir", né, e finalmente poder degustar, não deixar esse momento ser tão temporário. Sem o vazio, a gente não deseja. Vamos lá. Cara, eu passei muito tempo olhando para o meu celular em 2025, muito. Se eu mostrar pra vocês aquele gráfico, vocês ficam chocadas, porque eu gastei muito tempo da minha vida na internet. E eu percebo que a cada segundo que eu tenho de minimamente um tédio, eu tô olhando pro meu celular. Desde o elevador até esperar, sei lá, um programa rodar no meu computador. E não tem como a gente desejar, sonhar e criar se a gente tá extremamente preenchido o tempo inteiro. E aqui dá pra gente fazer um paralelo com o trabalho, sim, um tanto de reunião que a gente se enfia, tanto de projeto, enfim. Às vezes a gente precisa de uma tarde livre pra conseguir criar, sabe? Sem uma reunião, sentar num café com alguém da sua área, conversar sobre assuntos paralelos pra conseguir evoluir e trazer novas ideias, né? Eu aprendi isso no curso de criatividade do Murilo Gun, que é o zoom out, né, você sair daquela situação pra conseguir criar. Mas acho que aos poucos eu fui me esquecendo, sabe, que eu precisava implementar o vazio, que eu precisava liberar espaço na minha cabeça e na minha vida pra que eu criasse mais e que o processo de evolução, né, fosse mais legal. Agora que eu percebi que tinha uma luz ali no meio que estava vindo no meu rosto e atrapalhando, né. Mas acho que agora tá melhor. Onde que a gente estava? Eh, Talvez o vazio seja um motor, sabe. E seja talvez isso seja um pouco contraditório, mas preencher o seu dia, eh, planejar a sua vida considerando esses vazios, talvez seja um grande motor pra evoluir. Então se tem alguma coisa que você tá fritando muito, tipo: "Nossa, será que eu quero ser especialista, liderança?", enfim, dá um espaço pra essa ideia amadurecer na sua cabeça e talvez quando você voltar faça muito sentido, e aí você consiga tomar essa decisão. Eu tô falando isso pra mim mesma, assim, eu preencho meu dia com trabalho, esporte, celular, relacionamento, mas eu tenho muita dificuldade de, sabe, ficar quieta, meditar, enfim. Eh, Até dormir. É um processo que, às vezes, quando eu tô muito cansada, eu fico dormindo horas e horas, ao invés de, sei lá, aproveitar o tédio e deixar que a minha mente descanse de verdade. Quando os deuses querem nos castigar, eles atendem os nossos desejos.
Eu ouvi essa frase a primeira vez no BBB, o Bial falou. E, nó, pra mim fez muito sentido. Sabe quando você deseja tanto, aquilo vira uma fixação pra você. Quando chega, você percebe que não era nada disso. Então, sei lá, você entra na empresa dos sonhos, no seu primeiro mês você começa a ver tanto de coisa que tem embaixo do tapete, né? Eu comecei a desejar um pouco diferente, sabe? Ah, eu quero ser promovida, eu quero ser líder. Hoje eu foco mais em eu vou ficar preparada para a liderança, né? Poxa, eu quero 1 milhão de seguidores. Não, eu vou postar todos os dias com intenção e tal. Porque é isso, eu não sei, sabe? Desejar o fim ali pode ser que te leve pra um caminho que você não considerava que não era isso de verdade seu desejo, sabe? Não sei se eu tô viajando, se faz sentido. Mas esse ano as minhas metas foram muito mais direcionadas. É a primeira vez que eu vou olhar pra ele o tempo inteiro. Primeira vez que eu imprimo meu vision board e tal. Tem muita coisa audaciosa e eu transformei ele como se fosse um amuleto, né, pra eu olhar, e eu coloquei aqui na frente do meu escritório e tal. Pra eu olhar e lembrar do que eu quero e saber que se eu não fizer, ninguém vai fazer, né. Então, muita gente me pergunta como é que eu dou conta de tudo, né, todos os meus projetos e tal. Fazendo tudo mais ou menos, gente. Poxa, antes de entrar no Boticário, que foi um sonho, antes de entrar no Itaú, antes de conseguir o primeiro cargo como PO, né, PM lá atrás em tech, eu desejei e olhei muito como se isso já tivesse acontecido. Também me perguntam como que eu começo a produzir conteúdo, como que eu começo, enfim. Gente, todo mundo tá vivendo alguma coisa e compartilhar o que a gente tá vivendo faz as pessoas se aproximarem da gente. Então você não precisa ser especialista pra falar o que você tá vivendo. Você não precisa ter todas as respostas, ninguém tem todas as respostas, né. Você precisa conseguir se comunicar, definir o modo, né, vai ser texto, vai ser vídeo, enfim, e começar a fazer. Então, hoje mesmo eu estava numa conversa, com a Jaque, se você estiver ouvindo, e ela me perguntou: "Como que você lida, né, com o que as pessoas pensam, as opiniões e tal?". Ai, gente, eu já ouvi de tudo, assim. E hoje eu tento não levar para o pessoal, nem tipo, a pessoa tá falando isso porque ela gosta de mim, não, eu não sei lá porque ela tá falando. E como que eu faço? Assim, realmente você nunca vai agradar todo mundo, né. Vai ter gente que não vai gostar de você, não adianta. E eu acho que, pra mim, eu foco nas pessoas que gostam, que comentam, que trazem pra mim feedbacks e tal. Pessoas que não gostam também trazem, sim, mas eu sinceramente pego ali e jogo no lixo. Não quero saber. Se for uma sugestão, ótimo, mas eu vou focar em maximizar os feedbacks positivos, as pessoas que me apoiam, enfim, ao invés de ficar olhando ali pra, sei lá, pra quem só tem alguma opinião sobre o que você tá fazendo, né. O meu desejo pra 2026 é aproveitar mais o que eu já tenho. Eu sonho muito alto e eu venho sonhando muito alto durante os últimos anos. E eu já conquistei muita coisa que sempre foi um sonho pra mim, né. E essa nuvem de desejar tanto tá atrapalhando muito a minha relação com o que eu já tenho. Então, é isso, aproveitar a posição de carreira que eu tô, aproveitar a posição pessoal que eu tô, uma nova cidade, novos ares, enfim. Não deixar o incompleto me atrapalhar. Então, gente, eu tô adiando gravar esse episódio porque, esse meu escritório não tá legal, e eu quero muito deixar bonito ele atrás, comprar coisinhas, gravar sentada num sofá. Mas não dá pra ter tudo pra ontem, então o inacabado não pode parar a gente, não precisa ter a câmera perfeita. Eu tô aqui gravando no meu notebook, eh, e com esse trem quebrado que eu não devia ficar segurando, porque, né, nem sei se o vídeo de áudio tá ficando bom, enfim.
mas não deixar o inacabado nos parar. Estou aqui em mãos com o melhor livro que eu li em 2025. Estou aqui em mãos com o melhor livro que eu li em 2025. Era uma vez. Gente, eu conheci o Thiago no LinkedIn e eu virei uma fã. E algumas coisas me marcaram muito nesse livro e eu queria compartilhar, que eu acho que faz super sentido com o que a gente tá conversando aqui. Uma das páginas que eu marquei aqui como, né? É desafiador sentir que fazemos mal àquilo que amamos, mesmo sabendo que isso é parte do processo. Eu sei que esse episódio, por exemplo, que é o primeiro que eu gravo sozinho, deve estar lá essas coisas, né? E eu sei também que o meu fundo aqui tá meio bad. Eu sei que talvez no produto novo que eu esteja trabalhando na minha carreira seja tão difícil de entender que eu não esteja sendo a melhor profissional do mundo, sendo que eu amo tudo isso que eu faço. E isso aqui me trouxe de novo essa sensação, sabe, de tudo bem você ser iniciante, tudo bem você tá aprendendo, isso não deve te parar de fazer e continuar tentando, né? E pra mim, janeiro é isso. Começar, fazer, entregar, fugir desse perfeccionismo. Eu acho que a gente tem que colocar o perfeccionismo como realmente um defeito nas entrevistas, porque ele atrasa, a gente procrastina, né? Então, sabe aquele projeto seu que tá na gaveta? Tira ele, começa. Mesmo que você esteja fazendo mais ou menos, mesmo que não esteja no nível que você tá esperando, eu acho que isso é mais importante do que simplesmente não fazer. E aí é claro que o Thiago tem alguma coisa sobre isso a dizer no livro dele. O que é perfeito pra mim pode não ser perfeito pra você. A perfeição não é universal, muito menos indiscutível. Ser perfeccionista não tá com nada. Então, às vezes, você dedicou muito tempo pra fazer o vídeo perfeito. E ele ficou mais ou menos, né? E ele não entregou o que você imaginava. Muitas vezes a gente, né, como criadora de conteúdo, tipo, a gente faz um vídeo achando que ele vai bombar e aí ele flopa. E dá aquela bad. E aí um vídeo que você fez desarrumada, às vezes de pijama, ele bomba. Esse é o aprendizado que eu quero levar pra 2026. Fazer os trem, mesmo que não esteja lá essas coisas. Entregar. Não é a qualquer custo, mas ir melhorando. Então eu sei que esse primeiro episódio sozinha vai ser o pior que eu gravei, porque eu vou melhorar aos poucos. E é isso. É, não dá pra gente acertar de primeira. Se a gente acerta de primeira, a gente demorou muito a fazer, né? Isso é um aprendizado que eu levo pros negócios, né? Tipo, de MVP, testar rápido. Mas acho que pra vida pessoal também funciona muito bem. Bom, é isso que eu queria passar. E eu queria deixar aberto aqui pra vocês comentarem, me chamarem, o que que vocês querem falar, o que que vocês querem ouvir. Eu pensei em contar um pouquinho de como que foi fazer o meu vision board, as perguntas que eu fiz, como eu me planejei, o meu PDI também, né, que é um plano de desenvolvimento individual muito comum em algumas empresas, mas que eu uso como ferramenta de desenvolvimento pessoal, como que eu me organizo, enfim, o que que vocês querem saber? A minha ideia é ir colocando episódios sozinha, episódios com convidados. Eh, Também tenho o projeto Meu Escritório Minha Vida, que é deixar esse escritório legal. Então eu espero que daqui a alguns episódios ele esteja mais bonito, com a parede mais bonitinha, com essa estante talvez, essa posição ficou péssima. E é isso. Eu queria muito encerrar esse episódio pedindo para que vocês me sigam aqui, seja lá onde você esteja ouvindo, no Spotify, no YouTube. Me acompanha nas redes sociais, @produdiz. Me acompanha no LinkedIn, caso você queira falar somente sobre trabalho, que é no Ingrid Coutinho. E te vejo no próximo episódio.
a gente se vê por aí.